o João Cardoso, ele concluiu ali o desafio do meu workshop de observação e percepção visual, que, ironicamente, não está mais disponível, tá? Não está mais disponível lá na ICS Play. Eu pedi para remover o workshop. Mas o conteúdo dele era muito bom, eu gosto bastante do workshop, acredito muito nele ainda. Mas em breve novidades, tá? Em breve novidades. Enfim, deixa eu ler aqui que o João escreveu para mim. Olá, Marco e chat, tudo bem? Acabei de terminar o desafio de 30 dias do seu workshop de observação e percepção visual. Foram mais de 30 dias bem intensos e achei muito legal ver a evolução ao longo do desafio. Eu gostaria de um feedback nas peças como um todo, principalmente na parte pós-desenho, fase que senti mais dificuldade de pensar em como organizar cada uma das referências. Sinto que tenho bastante dificuldade de blocar cada parte do desenho e me bato muito para resolver algumas coisas na parte mais inicial de cada peça. Deixo em anexo a apresentação de cada um dos dias consolidado, um arquivo maior que possui cada uma das etapas no desenvolvimento da peça e uma parte com todas as referências que utilizei ao longo do desafio. No mais, adorei o workshop do início ao fim. Isso não é puxação de saco não, pode bater. Calma aí, cara. Por que você tá assumindo que eu vou te bater? Vamos ver. Eu baixei aqui o arquivo que tem o processo do que você fez. Ó, pra quem não conhece, esse aqui é o desafio do workshop. Basicamente, eu passo ali um mês de exercícios, né, pra você fazer. Você começa ali com Still Life, depois estudo de cópia, e enfim, eu explico no workshop certinho como que deve ser feito cada um dos exercícios. E esse aqui foi o processo que o José fez, né? José não, perdão, João. Desculpa, João. Vamos dar uma analisada meio por cima e a gente volta para falar sobre a parte de desenho, tá? Ok. Interessante, ó. Aqui eu já vi uma questão nesse Still Life, ó, que você já tinha percebido um agrupamento de valores. Presta atenção. Não sei se isso mudou depois, mas ó, aqui você tinha percebido um agrupamento de valores, tanto que você desenhou a sombra da cebola junto com a sombra projetada, né? E aqui você até, ó, fez o mesmo desenho que eu fiz, beleza? Juntou. Só que na hora de pintar, você foi lá e separou as duas. Por que você separou as duas? Não faz sentido. Num desenho de observação, se você está agrupando duas coisas, começa já as duas com a mesma cor. Isso vai ajudar muito lá na frente. Depois que tivesse tudo, digamos assim, tudo mais escuro, se for o caso, agrupado na cor que você estava vendo, ó, digamos assim, você pode voltar com uma Bouncing Light, se for o caso, para dar uma separadinha de leve. Mas se você vê os dois valores agrupados, não tem por que separar só porque você sabe que são dois objetos separados. Isso é muito importante, tá? No desenho de observação, não importa o que você acha que é, ou o que você sabe que é. Importa o que você visualiza. Deu para entender a diferença? Eu sei que tem uma cebola aqui e que tem uma sombra projetada dessa cebola. Então, naturalmente, você vai lá e você faz uma separação. Mas se você não enxerga a separação, que nem você estava mostrando aqui que não enxergou, não tem por que você separar as duas formas, entendeu? Então essa fica uma regrinha para você no desenho de observação. Se você não está enxergando algo, não desenhe aquela coisa. Beleza? Deixa eu ver as próximas aqui. Ó, aqui já melhorou. Já melhorou bastante, bastante, ó. Você sabia que tinha dois ovos separados aqui e você mesmo assim não separou os dois ovos. Perfeito, ó. Perfeito. Parabéns, parabéns. Pronto. E desmontou. Ele podia só ter continuado aqui. Desmontou o meu argumento. É isso aí, cara. Exatamente aquilo. Perfeito. Fica ótimo, ó. Ó, o TCC. O TCC é uma cena mais complexa, né? Complicado isso aí, né, cara? Beleza.
Você falou que ali o processo é meio contraintuitivo, né? Eu acho que uma coisa que você pode praticar mais aqui pra frente, João, é tentar se desvencilhar um pouco da linha. Eu acho que essa questão de fazer uma linha tá te atrapalhando um pouco. Testa fazer as coisas mais em mancha mesmo, sabe? Sem precisar delinear o contorno dos seus objetos ou das suas formas. Porque eu sinto que você tá indo pra um caminho bem legal de pensar mais solto e pensar nas manchas, por exemplo, nessa aqui do dia 23, só que quando você sai para desenhar ao ar livre, você ainda está delineando tudo muito bonitinho. E eu acredito que isso tem a ver com a técnica que você está levando para fazer, por exemplo, esse plein air. No plein air, eu não usaria caneta, se eu estivesse fazendo que nem você. Faz com lápis. Minha sugestão, tá? A caneta ela vai te obrigar a pensar em linha. Não tem sutileza numa caneta como essa que você está usando. Ou usa uma caneta Bic, que aí você consegue controlar um pouco mais a opacidade. Dessa forma é mais difícil de você pensar em mancha. Não é impossível, mas é mais difícil, tá? Então se você estiver tentando trazer o conhecimento do workshop para fazer esses still lifes, eu tentaria usar carvão, lápis mesmo, dá para fazer pensando mais em mancha, tá? Eu percebi isso nos seus still lifes, que eles todos estão mais amarradinhos, né? Mais engessados, tá vendo? Aqui já melhorou. Mas ainda tem o pensamento de linha. Tenta pensar mais em mancha, de claro e escuro. Se você pegar pra analisar alguns desenhos, sei lá, do Sargent. Deixa eu pegar aqui. Então se você pegar, por exemplo, desenhos do Sargent de plein air, você percebe que ele tá trabalhando com massas. Não sei se dá pra ver bem aí na transmissão, mas você vai encontrar linha, mas a linha tá sempre sugerindo as massas, tá vendo? Ele até inclina um pouco o lápis para tentar trabalhar a tonalidade do desenho, né? Das formas que ele enxerga de claro e escuro. Ele vai usar a linha em alguns momentos. Esse aqui é um exemplo melhor, eu acho. Ele vai utilizar a linha em alguns momentos, mas percebe como ele deita o lápis para usar uma massa maior na hora de desenhar? Ele usa a linha e eu acho que fica um resultado bem bonito, mas a linha ela é mais solta, ela não tá tentando delinear todas as formas perfeitamente, o contorno de tudo. Não, olha que legal essa linha que ele fez aqui, com achuras, blocando massa de luz e sombra. Ou seja, se ele estava vendo a árvore mais escura do que o fundo, ele simplesmente escurecia o foreground, né? Ele escurecia o que estava na frente daquele fundo mais claro, entendeu? É muito legal tentar ir para esse caminho, ao invés de só delinear as coisas e fazer as coisas muito sutis. Pensa em claro e escuro, massas de luz e sombra. Fica muito mais da hora de fazer esses plein air quando você tá mais solto, assim, sabe? E eu, particularmente, gosto mais de fazer dessa forma do que usar uma caneta, por exemplo, porque a caneta, de novo, você consegue pensar dessa forma, especialmente espaçando as achuras e trabalhando a achura com não só as distâncias, mas inclinações diferentes, né? Para qual lado, ou cruzando achuras para você fazer formas mais escuras. Dá para fazer na caneta, mas eu acho muito mais confortável e muito mais fácil fazer isso no lápis, tá bom? Você vai encontrar desenhos plein air maravilhosos de artistas que fazem com caneta, mas eu não sou muito do time caneta, eu percebi isso com o tempo. Eu gosto mais dessa facilidade que o lápis ou o carvão mesmo dá. Tanto que dizem que o carvão é uma das melhores formas de você treinar pintura a óleo. Porque você tá pensando em massa, de claro e escuro. É o tempo todo, né? E o carvão você consegue tirar mais fácil também do papel. Mas enfim, eu gosto muito mais de lápis e eu tentaria usar esses desenhos do Sargent como uma referência de acabamento pra você, tá bom? Fica a minha sugestão aí. Você falou que é meio contraintuitivo pensar dessa forma do workshop. Continua trabalhando nisso. Eu acho que com o tempo vai melhorando. É muito legal do workshop você pegar até o processo, né? Olha como o primeiro processo estava bem engessado, né? Você estava fazendo. E o resultado ele é bem evidente, assim, que você não tinha muita técnica ainda. E você desenvolveu muita técnica. Olha a diferença do primeiro para esse aqui, cara. Que já tem os 3 ovos, né? Tipo, tá muito discrepante a qualidade de pintura e tal. Eu ainda reforçaria talvez um pouco mais de oclusão, só para dar uma separada melhor, um pouco mais de contraste da sombra para a área de luz, e pensaria mais em bouncing light. Eu sinto que, especialmente nesse ovo aqui da esquerda,
E esse aqui do meio, faltou um pouco mais de bouncing light do ambiente, né? Se você perceber, talvez o ambiente tá refletindo mais nessa sombra aqui, ó, desse ovo, trazendo umas cores a mais, assim, sabe? Mas enfim, tecnicamente, se você pegar a separação de luz e sombra, tá muito mais da hora esse aqui do que esse primeiro. É óbvio, né? Você tava pintando ao longo de vários dias. Então, se você conseguiu essa evolução ali em algumas semanas, imagina daqui a alguns anos. Eu gosto de pensar sempre assim, cara. Pra mim, eu sempre fico mais feliz pensando dessa forma. Mano, se eu conseguir essa evolução em tão pouco tempo ali, imagina se eu continuar pintando e estudando e colocando o conhecimento em prática ali daqui a alguns anos. Muito da hora, né? Enfim, parabéns aí, cara. Muito da hora que tem gente ainda concluindo o desafio do meu workshop tão antigo. Esse workshop é tão velho, mano. Eu era bem diferente. Eu era bem diferente, né? De agora, assim. Mas enfim, espero que tenha sido útil o workshop, que tenha valido o investimento e que venham mais estudos aí pra você. Beleza? Acho que as blocagens das cores está boa. Das cores, eu acho que você pode até puxar um pouco mais na discrepância de temperatura, tá? Então, por exemplo, no seu TCC aqui, eu acho que você poderia, na oclusão, por exemplo, ter usado um marrom queimado. Eu acho que brincar mais com a mudança de temperatura deixa a sua pintura mais interessante. Então, por exemplo, ó, tipo, usar um marrom queimado aqui, ó, ele vai trazer essa tonalidade mais quentinha em alguns momentos da sua sombra, pra não ficar tudo muito frio, assim, sabe? Ó. E até mesmo na sombra das flores, eu tentaria puxar um pouco mais uma corzinha quente, se a sua luz for mais fria. Ó. Puxar um pouquinho de um laranjito aqui, ó. Deixa eu ver como que tava na referência. Ó, como tem bastante laranja, né? Então tentar, nas próximas, assim, buscar por uma riqueza maior de matiz. Eu acho que vai deixar a sua pintura bem da hora. Mas no começo, é isso mesmo. No começo, é tentar separar luz e sombra da melhor forma. Isso é desenho de observação. Depois você se preocupa com essas riquezas cromáticas e tal. Porque agora ela ficou um pouco fria demais a imagem como um todo, né? Ó. Ela é até meio translúcida essa flor, né? Então, voltar um pouco da translucidez aqui, ó. Tá bem maneiro. Beleza, mas não quero me estender muito. Eu quero parabenizar mesmo, porque, cara, só de concluir o exercício já é muito da hora. Com certeza é uma coisa que você pode focar nas próximas, não precisa nem voltar nessas. Tá, beleza. Agora tá fácil a parte de separação de luz e sombra. Então agora você vai complicar um pouquinho mais, vai tentar entender melhor a variação de temperatura de cores e etc, etc. Tá bom? É nóis! Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube. E você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!